Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as diferentes regiões do Brasil. Mas para poder fazer isso, primeiro a gente precisa entender, né, a forma como as regiões do Brasil foram divididas. Quais são os aspectos mais importantes, né, quais aspectos foram levados em consideração para essa atual divisão. Né? A gente vai falar um pouquinho de regionalização. Né? Primeiro a gente precisa entender o que significa regionalização, o que significa regionalizar. Né? Regionalizar é um ato muito comum dentro da geografia, onde nós dividimos o espaço, né, podendo ser um município, um estado, um país, um continente, né, em regiões. Mas o que são regiões? São partes, né, de um determinado espaço que têm traços em comum. E esses traços podem ser desde traços associados à natureza, quanto traços sociais, quanto traços culturais. Então, para que a gente faz isso? Por que a gente regionaliza, né? A gente divide o espaço para poder estudar esse espaço? Porque para a gente poder fazer um estudo detalhado do espaço, nós precisamos de uma porção menor de espaço. Porque quanto maior for o espaço, quanto maior forem as características que nós utilizamos para estudar determinado lugar, né, maior vai ser a dificuldade da gente compreender aquele lugar. Então, a gente precisa dividir ele de acordo com características que nós que queremos, né, para a gente poder melhor estudar, melhor administrar, melhor planejar. E isso é muito utilizado principalmente a nível governamental, para que você, conhecendo melhor as características do seu espaço específico, você pode agir melhor sobre ele. Né? Então, por exemplo, os estudos associados ao Rio de Janeiro, né, serão utilizados pelo prefeito ou pelo governador do Rio de Janeiro para melhorar a vida do povo que aqui vive. Né? Portanto, as características daqui são diferentes das características de São Paulo, de outras regiões, tanto as características naturais quanto até mesmo as características e necessidades do povo. Né? E a gente pode regionalizar de acordo com qualquer critério. Nós podemos escolher diversos critérios para poder regionalizar. Né? A gente pode utilizar critérios espaciais, né? Ou seja, sobre a localização desse espaço no globo como um todo. Né? A gente pode utilizar características históricas, né? Períodos de colonização, formas de colonização, quem colonizou. Né? Nós podemos utilizar aspectos econômicos da atualidade, como, por exemplo, países que podem ser considerados ricos, né? Ou países pobres. Nós podemos considerar também aspectos socioeconômicos, como, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano. Então, a gente regionaliza um espaço, né, exatamente para a gente poder entender melhor esse espaço. E a gente vai começar a estudar a forma como o Brasil, que é um território gigantesco, foi sendo regionalizado ao longo dos anos, para a gente poder entender melhor, né, a forma como a gente chega nesse atual mapa, né, que a gente sempre vê dividido em 5 regiões, mas nem sempre foi assim. Né, nem sempre todos os estados estavam nas mesmas regiões, nem todos os estados existiam, né? Então nós precisamos entender essas diferenças. Então, o Brasil a gente sabe que é um país de dimensões continentais, gigantesco, e por ser desse tamanho, né, apresenta realidades sociais, naturais extremamente diversas. Né? O Brasil, na verdade, é como se fosse um grande mundo, né? Porque nós temos ali, no mesmo país, lugares frios com alto IDH, nós temos lugares muito quentes, baixo IDH, nós temos lugares chuvosos, nós temos lugares secos. Portanto, as políticas públicas utilizadas para cada um desses lugares não podem ser as mesmas. Portanto, eles precisam ser analisados de forma diferenciada, por isso regionalizada. Então, para a gente poder compreender melhor o nosso país, a gente precisa de fazer diferentes regionalizações, diferentes divisões de acordo com aquilo que se quer estudar. Então, a gente utiliza, né, os complexos e as divisões regionais do Brasil, ou seja, o Brasil é dividido em grandes regiões que têm características semelhantes entre si. Né? Então, nós utilizamos as regiões, elas são compostas por áreas da superfície, né? A gente já disse isso, que apresentam características naturais ou humanas. Né? Podemos somar as duas também. E quem que faz essa divisão é o IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi criado exatamente no final dos anos 40 e início dos anos 50, para fazer a primeira regionalização do Brasil. Então, outras regionalizações acontecem, mas geralmente nós estamos atrelados sempre às regionalizações do IBGE, que é o órgão oficial. Então, como a gente já disse, o Brasil é um país muito extenso, né? E ao longo da nossa história nós tivemos vários tipos de regionalização. Mas a partir da década de 30, né, o Brasil passou por uma série de mudanças sociais e econômicas associadas à industrialização.
O Brasil começou a se industrializar, começou a ter uma série de um crescimento econômico bastante importante, né? Diferenças dentro do nosso território foram aparecendo cada vez mais latentes, mais fortes, né? Então o governo federal precisava de informações detalhadas, ele queria saber como cada uma das regiões se comportava, quais eram as principais características, né, de cada uma das regiões. Então ele criou, né, uma forma de poder agrupar essas regiões com as suas características e necessidades em comum em grandes regiões. E aí, né, nesse cenário surge o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai fazer os levantamentos sociais, econômicos, demográficos da população, né, fornecer os dados para os governos planejarem, né, a forma como eles iriam atuar. E aí nós temos, né, essa primeira divisão regional, que é uma das mais importantes, a primeira grande divisão regional do Brasil. Né? Essa divisão regional, que nós podemos observar que tem grandes diferenças, né, a gente já consegue ver algumas diferenças ali, como, por exemplo, territórios, né, que hoje em dia são estados. Nós podemos ver o Mato Grosso como um único estado, não existia Mato Grosso do Sul. Nós podemos ver que não existia, por exemplo, o Tocantins. Então nós conseguimos perceber uma série de diferenciações em relação ao que a gente tem hoje. Então, essa de primeira divisão regional tinha o objetivo principal de comparar os dados estatísticos, né, fornecer bases de estudo para que os estados e para que o governo, né, geral, o governo nacional, né, pudesse planejar, né, as suas ações, de que forma ele atuaria, por exemplo, na região norte, não necessariamente a mesma forma que ele deveria atuar no centro-oeste, né, na região leste, né, que já não existe mais, no nordeste ou na região sul. Então o IBGE basicamente utilizou dois critérios diferentes, né, para poder fazer essa regionalização do ano de 1950. Primeira questão, o agrupamento das paisagens naturais, ou seja, tendo a natureza como foco principal. E o segundo, as unidades políticas que estavam divididas. Então, dessa forma, os limites das regiões administrativas acabaram coincidindo com a divisão política dos estados, ou seja, não houve uma grande transformação na divisão política, né? Essa só aconteceria um tempo depois. E aí passa-se 2 décadas e em 1970 nós temos uma nova regionalização, né? Agora com base em características físicas, humanas e econômicas. Então, por exemplo, nós já conseguimos ver uma diferenciação, por exemplo, né, entre São Paulo entrando, né, e saindo, como a gente pode ver, saindo da região sul e entrando numa região que hoje é novamente criada, chamada região sudeste. Né? A Bahia, com suas características físicas, humanas e econômicas, sai dessa região leste que se torna sudeste e vai para o nordeste. Né? Essas são as duas principais transformações que nós temos da regionalização de 1950 para a regionalização de 1970. E aí, em 1988, foi feita uma última mudança, né, dentro da nossa divisão regional, né, onde Roraima, Amapá foram transformados em estados, né? Fernando de Noronha começa a fazer parte de Pernambuco, né? E Goiás se desmembra, né? Se torna ali Goiás e Tocantins, e o Tocantins passa a integrar a região norte. Então, para utilizar isso, então, nós temos ali o fim dos territórios, que se tornam estados, né? O desmembramento de alguns estados, porque as características dentro desses estados eram muito distintas, portanto, por exemplo, Tocantins e Goiás dentro de um mesmo estado chamado Goiás não fazia sentido, porque Tocantins tem muitas mais características naturais associadas à região norte e Goiás, né, muito associado à região centro-oeste. Então, foi melhor dividi-los entre si. Então, em 2 estados. Né? Então, os aspectos socioeconômicos, as diferenças na paisagem natural continuaram como critérios, mas também levaram-se em consideração divisões políticas. Né? Foram respeitadas as divisões estaduais já existentes, mas também foram estabelecidas novas, como, por exemplo, essa que eu acabei de citar. Então, o que a gente pode entender, né, é que a gente está falando de uma série de divisões regionais que são oficiais feitas pelo IBGE. Mas nada impede de que cada um de nós façamos as nossas divisões espaciais, as nossas divisões em região, de acordo com os critérios que nós queremos utilizar. Então, por exemplo, existem outras divisões não oficiais, né, feitas por estudiosos, por geógrafos, né, que levam em consideração outros aspectos, não aqueles que o IBGE utiliza. Por exemplo, nós temos uma região chamada, uma divisão muito famosa, feita por um geógrafo chamado Geiger, né, Pedro Geiger, que é chamada de regiões geoeconômicas, ou também muito conhecida como os complexos regionais. Essa proposta, como a gente pode ver, né, na esquerda,
né, ela se baseia no processo histórico de formação, ou seja, leva em consideração um outro processo, a história de ocupação, de formação dessa região, ou seja, são 3 grandes blocos, não mais 5, né? Então, principalmente os efeitos da industrialização, a forma como a industrialização modifica a região, né? E nós temos ali uma industrialização centrada, né, muito próxima por causa de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e região sul, no que ele chama de região centro-sul, né? Enquanto outras regiões estão associadas a outros processos econômicos, né? Então ele utiliza muito mais a base econômica histórica, né? Não levando em consideração, por exemplo, as questões naturais, como por exemplo o relevo, como por exemplo os biomas, que nesse mapa, né, não fazem nenhum sentido, não aparecem, né, nessa divisão. Outra regionalização muito importante que nós temos também é a regionalização chamada de 4 Brasis, feita por um grande geógrafo chamado Milton Santos, né, que leva em conta a realidade sociocultural das regiões, né, está composto pelas distinções existentes não apenas na geografia, né, que leva-se em consideração algumas questões já existentes dos outros mapas, principalmente do IBGE, mas leva em consideração também as desigualdades, a forma como o povo se dá, a forma como a cultura está associada àquela região. Então ele utiliza muito mais aspectos humanos associados à economia e à cultura, enquanto, por exemplo, o IBGE utiliza aspectos naturais juntos com aspectos socioeconômicos, né? E, por exemplo, o Pedro Geiger utiliza muito aspectos históricos e associados principalmente à industrialização. Então a gente pode perceber que existem diversas formas de regionalizar o Brasil, né? E se a gente escolher uma característica específica, nós também podemos fazer uma nova regionalização de acordo com aquele critério que nós escolhemos utilizar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o que é regionalizar, a forma como a regionalização vai avançando no Brasil e novos aspectos vão sendo levados em consideração e como nós chegamos no atual mapa oficial do IBGE criado nos anos 90, né, após a Constituição de 1988, e também a forma como nós podemos utilizar outras regionalizações, principalmente para estudar outros aspectos, né? Por exemplo, se a gente quiser estudar a forma como a cultura se dá no espaço, a gente pode utilizar muito bem a regionalização do Milton Santos. Se a gente quer utilizar, tendo como base de análise a industrialização, a gente pode utilizar os complexos regionais e assim por diante. Bom, pessoal, um abraço e até mais.